Olá! Esse nosso momento, Entendendo a Comunicação Espiritual com o Livro dos Médiuns, é uma tentativa de resumir essa obra espírita e despertar o nosso interesse e a nossa curiosidade pelo estudo da doutrina espírita. Esse vídeo vai falar sobre 2 capítulos. São 2 capítulos muito curtos, então eu decidi reuni-los em um vídeo só. Primeiramente, o capítulo 21, intitulado Da Influência do Meio. No capítulo anterior, a gente falou sobre a moral do médium na influência das comunicações espíritas. E hoje falaremos então do meio, como é que o meio influencia. Bom, os espíritos superiores, eles não vão a uma reunião se eles acharem que ali eles vão ser inúteis. Então, o meio, ele pode ser pouco instruído. Os médiums, ele diz exatamente assim, os instrumentos podem ser medíocres, ou seja, os médiums, eles podem ser de pouca qualidade, seja ela moral, né? Ou seja em prática, em tempo de prática de mediunidade, mas se nesse ambiente, se nesse meio houver sinceridade, lá estarão bons espíritos para que haja a comunicação. Então, a gente não precisa ser médium em primeiro lugar para atrair seres, né, do mundo invisível, para atrair espíritos para perto de nós. Os espíritos, eles estão o tempo todo, em todos os lugares, não é? E eles estão perto daqueles com quem tem afinidade. É por isso que os espíritos nos dizem que onde quer que haja uma reunião de homens, há igualmente em torno deles uma assembleia oculta que simpatiza com suas qualidades e defeitos. Já nos disse Jesus, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali estou. Então, o meio, ele influencia sim para que haja uma comunicação espírita, mas ele não é determinante, porque o coração é, sobretudo, o que atrai os bons espíritos. Então, as condições do meio serão tanto melhores, quanto mais corações movidos para o bem, mais sentimentos puros e elevados houverem naquele lugar. Assim, mais desejo sincero de instrução, mais bons espíritos estarão por ali. E assim encerramos o capítulo 21 e já falamos do capítulo 22. O capítulo 22 trata da mediunidade nos animais. Bom, então a gente tem estudado ao longo de todos esses vídeos que o médium é fundamental para que haja comunicação. Nós vimos em vídeos anteriores que pode haver comunicação quando o médium é analfabeto, por exemplo. Ele pode escrever uma psicografia, mas o trabalho que o espírito tem para ditar para esse médium aquela psicografia é exagerado, uma vez que ele tem que ditar por vezes letra por letra para que aquele médium, aquele instrumento que não lhe é adequado, possa, não é, fazer algo que ele pretende. Possa então escrever, por exemplo, psicografar. Sabendo disso, a gente retoma o perispírito do médium e o perispírito do espírito desencarnado, eles se afinizam, eles se assemelham e é aí que tem uma comunicação. Então, se no animal, e quem diz isso são os espíritos, né? Se no animal não existe a condição que existe no médium, não é possível que um animal tenha mediunidade. É claro que eu estou resumindo o capítulo. O capítulo detalha, né? Animais que são treinados e que conseguem reproduzir atitudes, mas, dizem os espíritos, os animais foram colocados na Terra para auxiliar o progresso do homem. O que anima um animal é um fogo, não é a mesma centelha divina que anima
o corpo de um ser humano. Bom, se o animal for colocado aqui para ajudar o homem, ele pode ser educado e ele pode até compreender, né, alguns pensamentos, mas ele não consegue reproduzir. Qual é o exemplo que os espíritos dão? O homem produzia, fazia, construía as coisas de maneiras diferentes. Então, ele construiu inicialmente casas de palha, tecia telhados de palha. Com o tempo, apareceu o tijolo, o cimento, e a maneira com que o homem constrói as casas hoje é distinta. Entretanto, um pardal construía o seu ninho antes do dilúvio da mesma maneira que ele constrói hoje, em pleno século XXI. A maneira como o pardal constrói o seu ninho sempre foi igual e, segundo os espíritos, sempre serão da mesma maneira. Entretanto, o homem que tem inteligência, ele construía a sua casa de uma forma e hoje ele constrói sua casa de outra forma. Assim como se nós mudarmos de localidade, mudarmos de país, as casas serão construídas de outra maneira. Não serão construídas como são aqui no Brasil. Entretanto, se houver um pardal em qualquer lugar do mundo, ele vai construir o seu ninho da mesma maneira. Então, os espíritos querem nos dizer que a evolução existe entre os homens. Ela não existe entre os animais. Porque o que anima um animal é diferente do que anima um ser humano, e é justamente o que anima o ser humano, a centelha divina, o perispírito, que é capaz de produzir uma comunicação espiritual, uma comunicação mediúnica. Não significa que os animais sejam menos importantes. O que significa é que eles vão sempre produzir as coisas das mesmas formas, enquanto o ser humano consegue mudar a maneira de produzir. E, portanto, apenas pode existir mediunidade se o que anima aquele médium for o perispírito, a centelha divina, e o que não acontece com o animal. Nosso desejo de toda semana é que possamos buscar sempre mais conhecimento sobre essa doutrina que tanto nos ensina e tanto nos ajuda a melhorar. Que nós sejamos hoje um pouquinho melhores do que ontem e nessa busca pelo aperfeiçoamento moral e espiritual, nós consigamos nos transformar e sermos pessoas melhores. Uma boa semana a todos.